O maior erro da sua vida pode ser o seu verdadeiro destino. Os contos de fadas costumam terminar com a promessa e viveram felizes para sempre. Em A Nevasca, de Alexander Pushkin, essa fórmula parece ganhar uma nova versão. Até que as neves, as brumas e a tempestade os separem. Publicado em 1831, como parte integrante de Os Contos de Belkin, o conto transforma uma história de amor aparentemente trágica em uma narrativa irônica sobre o acaso, as escolhas e os caprichos do destino. Voltemos no tempo até uma pequena propriedade rural russa, a casa dos Gavrilovich. Era um refúgio aquecido contra o inverno rigoroso. Ali a nobreza encontrava hospitalidade, jantares fartos, bebidas quentes e longas conversas. Saraus e encontros sociais transformavam aquele recinto em um pequeno universo de conforto em meio ao frio. Mas a verdadeira atração da casa entendia por um outro nome: Maria Gavrilovna, conhecida como Masha. A jovem de 17 anos era profundamente influenciada pelos romances sentimentais que lia. Fugas amorosas, cartas secretas, encontros à meia-noite, paixões impossíveis alimentavam sua imaginação. Para ela, a literatura parecia um manual prático da vida. Foi nesse cenário que Masha se apaixonou por Vladimir, um jovem oficial pobre da vizinhança. O amor entre os dois cresceu em segredo, pois ambos sabiam que os pais dela jamais aceitariam aquela união. Convencidos de que não havia outra saída, decidiram fugir à noite. O plano era simples. Masha deixaria a casa dos pais, encontraria Vladimir em uma igreja distante e os dois se casariam em segredo. Para dois jovens alimentados por romances, aquilo parecia a conclusão perfeita. A conclusão perfeita de uma história de amor. Mas o destino tinha outros planos. Naquela noite, uma violenta nevasca cobriu os caminhos. Masha conseguiu chegar à igreja, onde aguardava entre o frio, a escuridão e a expectativa. Vladimir, porém, se perdeu no caminho. A tempestade confundiu estradas, distâncias e destino. Algo inesperado aconteceu dentro daquela igreja. Masha, tomada pela confusão e pela urgência da situação, acabou participando de uma cerimônia que mudaria sua vida para sempre. O desconhecido apareceu. A situação saiu do controle e, em meio à escuridão, em meio à tempestade, ocorreu um casamento que jamais deveria ter acontecido. Quando Vladimir finalmente chegou, era tarde demais. Pouco tempo depois, Vladimir partiu para a guerra e morreu em combate na Batalha de Borodino, em 1812, durante a campanha contra o exército de Napoleão. Para Masha, a morte parecia encerrar definitivamente aquela história. Ela havia perdido o homem que amava, e sem saber exatamente o que havia acontecido naquela noite, carregaria durante anos a lembrança de uma paixão interrompida pela tragédia. Enquanto isso, a Rússia celebrava a resistência contra os franceses e recebia seus soldados como heróis. O país mergulhava em um sentimento de orgulho nacional. Todavia, Masha permanecia distante de toda aquela euforia. Para ela, a vitória coletiva não poderia compensar a derrota de um amor morto, um amor perdido. Os anos passaram
Seu pai morreu, mas herdou a fortuna da família. Sua posição social tornou-se ainda mais confortável. Porém, de que vale um lar aquecido e fortuna quando não tem seu amado? O tempo congelou. Masha continuava carregando a memória de Vladimir e permanecia distante das possibilidades que surgiam ao seu redor. Até que de repente, por mim, um jovem oficial condecorado, charmoso e aparentemente interessado nela, pela primeira vez em muitos anos, Masha voltou a sentir algo. Entre os dois nasceu uma aproximação silenciosa, feita de olhares, sorrisos e gestos compartilhados. Quando finalmente decidiu declarar seus sentimentos, por mim, revelou que algo havia em seu passado que ainda o impedia de se entregar completamente. Masha ouviu em silêncio, sem imaginar que aquela confissão mudaria para sempre o rumo de sua vida, o rumo de sua história. A Nevasca é uma obra sobre como o acaso pode rir de nossas certezas. Masha acreditava saber quem era o seu grande amor. Acreditava também em compreender a sua própria tragédia. Mas sua vida estava sendo conduzida por acontecimentos que ela não poderia prever, compreender e até controlar. Até que ponto somos realmente donos do nosso destino? Somos apenas passageiros, levados por correntes invisíveis. Todo final é um passo para um novo recomeço. Deixe nos comentários se você já leu essa história. Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Muito obrigado. Até mais.